Aqui na região já começou a valer o reajuste de 24,37% nas contas de luz autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica. E para não se assustar com a tarifa no final do mês, os consumidores vão precisar economizar bastante. 700 mil moradores de 19 cidades do Vale do Paraíba devem receber a próxima conta de energia com um reajuste de 24,37%. O aumento ficou acima da inflação nos últimos 12 meses, mas foi autorizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica, com a justificativa de que houve um aumento no custo da produção de energia e nos encargos impostos às concessionárias. Mas, para não se assustar com a conta de luz, será necessário reduzir os gastos, aproveitando melhor a luz do dia, tirando os aparelhos das tomadas quando eles estiverem desligados. As lâmpadas de LED também podem ajudar na economia. Elas são as mais recomendadas pelo Inmetro. São lâmpadas que, comparativamente às lâmpadas incandescentes, gastam 8 vezes menos energia para gerar a mesma quantidade de luz, com uma proposta de durabilidade de até 25 vezes mais. Além de todas essas opções para controlar o consumo de energia elétrica, optar por produtos mais econômicos também faz parte de uma escolha mais consciente. Por isso, na hora de escolher um eletrodoméstico, é sempre bom procurar pelo selo de economia de energia. A principal orientação é dar preferência aos produtos com a classificação A, em termos de eficiência energética. São produtos que demonstraram possuir uma melhor relação custo-benefício na hora de consumir energia e executar a tarefa que se espera deles. Os bancos e as empresas de telecomunicações são os setores que mais são processados pelos consumidores. As ações envolvem o direito do consumidor e os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça. A pesquisa do Conselho Nacional de Justiça começou mapeando 7 tribunais brasileiros, do Amazonas, da Bahia, do Mato Grosso, do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul, de São Paulo e o do Distrito Federal e dos Territórios. A pesquisa chamou atenção porque nos rankings estaduais sempre há pelo menos um banco e uma telefônica entre os 5 principais demandados pelos consumidores. Para se ter uma ideia, nos processos do Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, 4 bancos e uma empresa de telecomunicações respondem por 31,5% das demandas de consumidores que são levadas ao judiciário. Por fim, os maiores litigantes da Justiça Estadual, quando o assunto é direitos do consumidor no Amazonas, é a empresa Manaus Ambiental, com 14,6%. A Oi Telecomunicações ficou em primeiro lugar na Justiça do Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro. No Mato Grosso e na Bahia, foi a vez do Bradesco liderar o ranking de demandas estaduais. Os consumidores também costumam processar, além dos bancos e das empresas telefônicas, as concessionárias de serviços básicos, como energia elétrica e água, e também as companhias de seguro, que estão entre os 3 setores mais acionados em pelo menos 2 rankings estaduais. Apelidada de comida de cachorro ao ser apresentada em pequenas bolinhas parecidas com rações caninas, a farinata que o prefeito de São Paulo, João Dória, propõe como solução de combate à fome vai chegar às escolas paulistanas ainda neste mês. O projeto é polêmico e até ganhou o apelido de comida de cachorro. A chamada farinata foi apresentada pela Prefeitura de São Paulo e promete ser uma solução ao combate à fome nas escolas da cidade. O produto, feito a partir de alimentos que estão perto de perder a validade, ganhou novos formatos, como espaguetes, farinha e biscoitos. O alimento vai começar a ser distribuído nas escolas ainda neste mês. O Conselho Regional de Nutrição considerou que a utilização deste tipo de alimento precisa ser discutida com a sociedade, com especialistas e levar em conta o fator social. Eu fico ofendido quando se diz que é ração, comparando que isso seria ração para animal e seria dado para os pobres como desprezo ao pobre. Desprezo ao pobre é lhe negar o alimento. Desprezo ao pobre é fome. Eu também não sou especialista em nutrição, então eu manifestei o nosso apoio e reafirmo aqui o apoio que fizemos a essa iniciativa. Como reafirmo aquilo que disse o Dom Dilo, tudo aquilo que como prefeito de São Paulo puder fazer para combater a fome, vamos fazer. E tudo aquilo que puder melhorar a qualidade da alimentação
das crianças que são atendidas na rede municipal de ensino, vamos fazer também. Segundo dados de 2013 do IBGE, no estado de São Paulo há 1,5 milhão de pessoas em situação de insegurança alimentar. No Brasil, o número ultrapassa os 7 milhões. Vamos ao plantão da redação. Olá, a Prefeitura de São José dos Campos realiza nesta terça-feira a abertura dos envelopes para conhecer as empresas participantes para operar o sistema de radares na cidade. Ao todo, serão 138 equipamentos de fiscalização eletrônica. A expectativa é de que os radares voltem a funcionar na primeira quinzena do mês de dezembro. Idosos, pensionistas, portadores de necessidades especiais ou de doença incurável que moram em Lorena podem pedir a isenção do pagamento da taxa do IPTU até o próximo dia 31. Após arrecadar neste ano mais de 9,5 milhões de reais, a administração acredita que registrará um aumento em 2018. É com você, Gisele Ferri. Foi aprovado no Senado um projeto de lei que altera a execução da pena no Brasil. A proposta está na Câmara dos Deputados e efetiva o trabalho como uma das formas principais de responsabilização do preso. Tramita na Câmara dos Deputados uma reforma na lei que altera a execução de pena nos presídios brasileiros. A proposta já foi aprovada no Senado. Não são atendidas as reais funções da pena, ou seja, de retribuição, de prevenção e de socialização do reeducando. A proposta prevê várias mudanças na execução penal, como, por exemplo, o limite de 8 presos por cela, podendo haver exceções por determinação legal. Hoje, a lei, que é de 1984, prevê que cada preso tenha direito a uma cela individual. Mas, na prática, a realidade é outra. Menos gente na cadeia, nas celas. Tem celas que tem muito mais do que 40. Estou falando porque eu tenho um lá. Ele acaba aprendendo coisas também que não deve aprender dentro da cadeia. Que a cadeia não é um lugar bom para ninguém. Escola por mal, escola por crime, o presídio brasileiro. Eu acho que para início não devia ter feito nada antes de ir preso, né? Mas pode piorar sim, porque ele pode ficar com mais raiva. Mas eu acho que se tá lá é porque fez alguma coisa de errado, né? Então tá pagando pelo que ele fez. Porque às vezes tem muitos lá que já venceram pena, não ganharam a liberdade. Tem muita coisa que envolve, então é difícil a gente falar. Aí já é um problema do sistema já, né? Carcerário, que aí, infelizmente, é um erro que é a justiça que tem que ver isso, né? Acredito na educação. Isso sim resolve tudo o que precisa. O que nós constatamos na prática é que, infelizmente, os presos acabam saindo muito piores e revoltados quando estão no sistema prisional. Por quê? Ou eles têm que pagar lá dentro para a facção criminosa para garantir um mínimo de subsistência lá dentro, ou eles ficam simplesmente revoltados mesmo e acabam saindo piores do que entraram. A proposta também prevê como um direito do preso a progressão antecipada nos casos em que os presídios estiverem lotados. Isto é eficaz? Isto é eficiente para se combater, por exemplo, a falta de vagas atualmente no nosso país? Pode ser uma alternativa bastante eficiente. A proposta foi pensada com base nos seguintes fatores: humanização da sanção penal, efetividade do cumprimento da sanção penal, ressocialização do sentenciado, desburocratização de procedimentos, informatização, previsibilidade da execução penal. A falta de estrutura nos presídios e a superlotação carcerária traz consequências drásticas na reinserção social do preso, do reeducando. Ele perde oportunidades na sociedade, ao mesmo tempo a sociedade deixa de compreendê-lo enquanto cidadão. Na prática, foram aprovadas no Senado as seguintes mudanças. O trabalho vai ser implementado como parte do processo de recuperação e ressocialização do apenado. Os gestores de prisões devem instituir programas e parcerias junto às empresas e à administração pública para que os presos trabalhem. Ampliação das possibilidades de conversão da prisão em pena alternativa. Um dia ele vai sair da cadeia.
cedo ou tarde, seja lá o crime que ele praticou, um crime leve ou um crime grave, um dia ele vai sair da cadeia. E como que nós queremos que este preso saia da cadeia? Que ele saia para cometer outro crime e volte para a cadeia na sequência, ou que ele saia integrado à sociedade com condições de trabalhar, com condições de não praticar delitos. A inadimplência sempre tirou o sono de muita gente, mas ultimamente as pessoas estão ficando cada vez mais preocupadas por não conseguir pagar as contas. Uma pesquisa do SPC Brasil e da CNDL revelou que 69% dos brasileiros que estão com as dívidas atrasadas desenvolveram ansiedade este ano por conta da situação financeira. Não conseguir pagar as contas não é um mal só para a saúde financeira, é também um problema para a saúde mental. Uma pesquisa do SPC Brasil e da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas apontou que quase 7 em cada 10 devedores sofrem de ansiedade por não conseguir sair do vermelho. E se essa situação de endividamento completa um ano, o nível de preocupação sobe de 42% para 56%. Só que esse estresse pode causar outras consequências. A pesquisa constata que, em muitos casos, a inadimplência altera negativamente o estado emocional dos consumidores, atingindo até mesmo a vida profissional e social dos entrevistados. 1/4 dos inadimplentes consultados admite que ficou mais desatento e menos produtivo no ambiente de trabalho. O vício também é uma das consequências desencadeadas por causa das dívidas em atraso. 2 em cada 10 entrevistados disseram que passaram a descontar a ansiedade em vícios como o cigarro, a comida ou o álcool. Também foi identificado um aumento nas atitudes agressivas dos inadimplentes. 18% confessaram que andam mais irritados, 5 pontos percentuais a mais do que no ano passado. Mas para tentar reverter a situação das contas no vermelho, 7 em cada 10 inadimplentes pesquisados disseram que colocaram o pé no freio e deixaram de fazer compras parceladas nos cheques, nos cartões e nos carnês. Além disso, 74% fizeram cortes ou algum tipo de ajuste no orçamento e 47% até mesmo deixaram de comprar itens de primeira necessidade para tentar sair do vermelho. Só que esse ajuste no orçamento não é feito por todos. 45% não deixaram de comprar alimentos supérfluos e 36% não deixaram de gastar com lazer, por exemplo, mesmo estando com as contas em atraso. Há menos de 2 meses do verão aumenta o número de alunos nas academias da região. Mais detalhes você acompanha no próximo bloco.